Olá, olá, bem-vindo todos. Estamos em mais um episódio do nosso ElejaCast, o lugar onde você é bem informado sobre as movimentações políticas e também sobre as pessoas que colocam o seu nome e apreciação nesse pleito. E aqui, por ser um lugar de informação, também convidamos pessoas que são os nossos cientistas políticos, as pessoas que estão no nosso meio. E hoje nós temos aqui o nosso deputado Cirone Deiró. Bem-vindo, Cirone. Obrigado, Marcos, por participar aqui do ElejaCast. Para mim é uma grande satisfação falar um pouquinho aqui do nosso trabalho, do momento político que vive o nosso município, o estado de Rondônia, o que nós temos feito, no nosso mandato aí para a nossa população, tanto de Cacoal quanto para o estado de Rondônia. Então, para mim é uma grande satisfação estar participando nesse momento aqui com você. Ok, Cirone. Antes da gente falar da conjuntura política, vamos falar um pouco dos seus mandatos, né? Primeiro, eu queria fazer um elogio, Cirone, pessoal mesmo, por quê? Porque nós tínhamos uma tradição aqui de que algumas pessoas, quando eram eleitos deputados, mudavam para Porto Velho e você não tinha mais acesso direto à pessoa. Você tinha acesso aos assessores, às pessoas que trabalhavam no grupo, na equipe, né? E com o Cirone é diferente. O Cirone, mesmo depois de eleito vice-prefeito, depois de deputado, é uma pessoa que a gente encontra na feira, que a gente acha no mercado. Como que é para você ter mudado, ter sido eleito, mas a pessoa Cirone não mudou? Continua cacoalense, continua no meio do povo. Isso é perfil, de cada um. Nós temos colegas que mudaram da sua base eleitoral para a capital, como você disse aqui, já aconteceu isso. Mas desde o início do nosso mandato, a nossa intenção sempre foi morar na cidade de Cacoal. É claro, é trabalhoso, Você desloca toda semana 1.000 quilômetros para ir trabalhar, 500 para ir, 500 para voltar. Mas é importante você estar na sua base, que você escuta a demanda, vê os amigos, traz essa energia positiva, faz com que você se revigora para continuar na outra semana o trabalho. Então, toda semana possivelmente eu saio daqui no domingo, em torno das 15 horas, chego lá em torno de 9 da noite, 21 horas, e aí resolvo algumas coisas no governo na segunda, na terça nós temos sessão na terça, sessão na quarta, aproveito a quinta de manhã para resolver algumas coisas no governo também, e quinta à noite retorno. Aí fico aqui a sexta, o sábado e o domingo. Então procuro visitar os municípios próximos, procuro, participar de algumas agendas aqui na cidade de Cacoal, ouvir aí as demandas tanto do empresarial como da dona de casa, quanto do produtor rural, e fazer essa interação faz com que o nosso mandato seja mais dinâmico e, acima de tudo, mais produtivo, porque você vai atacar justamente naquilo que é a necessidade, dos municípios, dos munícipes e a necessidade real. Não eu resolver lá fazer alguma ação e aí o município A ou B não precisa daquela ação, sim de outras ações, que beneficiem a população. Então, essa proximidade, esse calor humano aí, igual você falou, é na igreja, no campo de futebol, é na feira, é na lanchonete, é no restaurante, você tem esse contato, você consegue fazer, e filtrar aquilo que o mandato precisa ser no dia a dia. Exatamente, porque o que a gente escuta nas ruas é o Cirone deputado é o mesmo Cirone empresário. Não mudou, né? Continua da mesma maneira. Outra coisa É só que para ressaltar, Marcos, eu acho que assim, o deputado é um cargo, entendeu? Acho que o perfil da pessoa não deve mudar. Tem pessoas que você, dá algum poder para ele, coloca em cima de uma caixa de fósforo, já muda, né? Mas eu, para mim, fui funcionário, da empresa a qual eu fundei aqui em Cacoal por muito tempo. Depois empresário, fui vice-prefeito, fui deputado, sou deputado, estou como deputado. E isso é só um cargo, né? É um cargo que a gente tem muita responsabilidade, porque as pessoas, quando votam para o político, para você um cargo eletivo, ele está te dando um cheque em branco para ser a voz dele, dentro do parlamento, dentro do executivo. Então é uma responsabilidade bastante grande e não tem por que mudar. uma outra coisa, Cirone, que a gente escuta nos quatro cantos da cidade é que você teve muita sabedoria e expertise no momento de montar sua equipe. Porque uma coisa que todo mundo elogia é que a equipe do Cirone, nós temos duas pessoas da sua equipe aqui, é uma equipe muito boa. Por quê? Porque sempre que há demandas, a gente pode acompanhar até pelas redes sociais.
todo mundo conhece alguém que trabalha com Cirone e de alguma maneira, mesmo quando você está em Porto Velho, a informação, a demanda chega até você, né? Ou seja, é uma equipe atuante. Hoje em dia, se você perguntar quem que é a equipe do Cirone, quase todo mundo conhece alguém da equipe do Cirone, porque está espalhadas, estão em pontos estratégicos e são pessoas capazes, competentes e que também estão totalmente inseridas no meio da população, né? Não tem aquela coisa do tipo, montou uma equipe, aquela equipe meio que toca a vida do jeito que tá. É uma equipe realmente focada em abastecê-lo com informações, com demandas, né? Isso é de extrema importância, né? Porque o mandato ele é muito dinâmico e é amplo, né? Nós temos 52 municípios, 74 distritos dentro de Nossa. Rondônia. Então, nós temos, assim, pessoas em ponto estratégico, né? Por exemplo, cidade de Rolim de Moura, nós temos alguém em São Miguel do Guaporé, lá na 429, em Espigão do Oeste, no Cone Sul, né? Na região central do estado, pessoas que conseguem nos ajudar no mandato, né? Conseguem lá discutir com o prefeito, receber a demanda da sociedade e nos passar. E o nosso escritório central, que é aqui na cidade de Cacoal, né? E dividimos isso até por área, né? Aqueles que vão nas associações rurais, né? Fazer a visita lá, ver as necessidades dos nossos produtores, ver realmente o que está acontecendo. Na cidade, nós temos alguém que visita os empresários, temos alguém ligado ao esporte. Então, é um setor, né? Vários setores que são conectados e todos eles conectados comigo, como você disse, né? Na capital, nós temos lá o nosso gabinete, que está interligado com esses nossos assessores, recebendo essa demanda, dando agilidade e o mais importante, levando a informação de volta para a sociedade. Às vezes, né, um ou outro a gente não consegue até atender pessoalmente, porque a demanda é bastante, eu recebo em torno de 1.000, 1.200 mensagens dia, Nossa. né? Então, até eu falo para as pessoas, olha, se você mandar uma mensagem e eu não responder dentro de 10, 15 minutos, me liga, olha, deputado, olha a mensagem. Porque daí eu vou lá olhar, de repente essa mensagem foi lá para baixo, a gente não consegue acompanhar. Mas nós procuramos, sim, né, sempre estar, né, muito próximo da sociedade, fazendo com que eles possam ter essa interação. Entendi. E como foi, deputado, essa transição? Porque você vem do meio empresarial, onde você consegue executar as coisas de uma maneira diferente. Aí você passa para o executivo, né? Você consegue executar. Eu creio que por um tempo o senhor chegou a ser secretário também, né? Secretária Municipal. de Obras. Secretário de obras, né? E como é passar, de repente, do executivo para o legislativo, aonde, digamos, a volta é um pouco maior, porque você tem que planejar, tem que inserir a emenda, depois despachar a emenda, para depois outro executar e você ainda fiscalizar. Como que foi a adaptação aí para essa diferença de atuação? Marcos, eu sempre fui assim muito diligente, né, em tudo que eu fui fazer até hoje na minha vida. Eu sempre procurei aprender com muita humildade, né, tirar exemplo de pessoas que já estão à frente, que têm, né, no caso do mandato, tinha outros mandatos para a gente ter como exemplo. Eu, né, desde menino, comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Meu pai, na cidade de Vilhena, marceneiro, e eu já comecei, a parte da manhã eu estudava, e a parte da tarde ia com ele na marcenaria tirar o pó de serra. Ser motorista ali de pó de serra, de carriola, né? E aí depois disso, né, eu cheguei a vender salgado, entreguei jornal, é, fui pro escritório, aí eu tive um acidente numa das máquinas lá, que cortei os dedos, aí fui pro escritório, com 11, 12 anos de idade, essa marcenaria. Meu pai daí já tinha adquirido uma marcenaria própria. E com 14 anos e 6 meses eu tive a minha primeira carteira assinada como office boy, né? Então eu já tenho aí 30 e poucos anos de carteira assinada. Então comecei com office boy, trabalhei 3 anos nessa empresa, fui para a empresa Toso Bombas Injetora lá de Vilhena, comecei lá limpando peça, né? E aí por fim cuidei de todos os setores, menos o financeiro, que daí era a esposa do meu patrão que cuidava. E quando me formei em administração de empresa com 23 anos, eu já tinha na minha cabeça um sonho, desde os 12, que eu queria ser empresário. Então, Uhum. eu já alimentava isso, né? E vim para Cacoal aí em 1994, com 24 anos de idade, onde eu abri essa empresa. Começamos eu e meu sócio aqui. E quando eu fui para a carreira política, eu estava com mais de 60 colaboradores só lá na Toso Bombas Injetora. Então, eu fui sempre muito determinado e saber aonde eu quero chegar. Nessa transição, né, da iniciativa privada para a pública, realmente é uma transição complicada, né? A pergunta que você fez. Porque lá na empresa, eu preciso comprar uma lâmpada. Vai lá no caixa, pega o dinheiro e pede para o funcionário. Vai lá e busca essa lâmpada.
No serviço público, você comprar uma lâmpada leva 90 dias. Exato. Né? Então, eu tive que ter essa adaptação, né? Tive que me fazer conhecer o sistema para que a gente pudesse realmente prestar um serviço e um serviço que também não tivesse infringindo aquilo que preconiza a lei. Né, na compra na hora certa, se é emergencial você tem uma situação, se não é emergencial você tem que ter um planejamento, uma licitação, um projeto, etc, etc. Então, já foi uma transição quando eu vim para o executivo. E do executivo para o legislativo, existe também essa diferença, que você não pega na mão e vai executar, você faz a parte legislativa, né, de projetos de lei, e quando fala de recurso, você precisa ter o recurso e precisa alguém que execute esse recurso. E para liberar o recurso, você tem que convencer o executivo, que é o governador, falar: olha, eu preciso investir em tal lugar, então ele precisa me liberar esse recurso para que o outro executivo, o prefeito, faça nessa obra. Então, eu no primeiro 8, 9 meses, eu vi assim, eu queria atender todos, né? De qualquer demanda que chegava a mim, eu centralizava em mim. E quando chegou uns 8, 9 meses, Marcos, eu me senti impotente, essa é a palavra, impotente. Falar assim, poxa, eu estou aqui, né, fazendo de tudo e ao mesmo tempo não estou fazendo nada, não estou sentindo que o cargo a qual a população me deu, eu estava sendo produtivo. E aí foi aonde, né, eu fui quem já tinha 2 mandatos, 3 mandatos, comecei a trocar ideia, e eles falaram: olha, você tem que mudar, tem que ter um foco, escolhe aí, né, 3, 4, 5 pilares para você trabalhar, coloca equipe para atender as outras demandas e foca nesses pilares. E aí você vai ver que o seu mandato vai ter resultado. E assim eu fiz, né? Foquei bastante na geração de emprego e renda, na valorização dos produtores rurais, né? Com associações, colocando implementos, máquinas, né? Agrícolas, secadores, máquinas de café. Trabalhei também muito focado nas pessoas com deficiência do estado de Rondônia e transtorno, principalmente na pauta do autismo. Então, com isso, esses pilares, ele foi me dando uma sustentação que foi criando, onde, né, dando frutos que produziu um bom resultado no meu mandato, que saí de 9 mil votos e fui para 22, né, sendo aí o quarto mais votado do estado. E até hoje, no estado de Rondônia, acho que 5 deputados passou dos 22 mil votos, né? E a gente teve a honra e o privilégio de ser um deles. Uhum. Mas é uma adaptação, é uma transição que você tem que fazer da iniciativa privada para a pública e depois do executivo para o legislativo. Exatamente. E outra coisa também que não tem como falar de Cirone sem falar de esporte, né? Principalmente do futebol. E aquela questão de que você já investia do próprio bolso, de certa maneira, na época de empresário, porque eu me lembro que na época de adolescente você via as propagandas e tinha aquela coisa do o time da Tosa é um terror. Porque, o Cirone banca. Ele faz treinamento, ele faz isso, ele pega os caras para trabalhar lá e tal. E, ou seja, já é um desportista conhecido na cidade, né? E como que é essa sua paixão pelo esporte? Na verdade, eu sou um jogador frustrado, né? Meu sonho era ser jogador de futebol, mas devido, né, a gente morar num estado longe dos grandes centros, não tem essas oportunidades. Mas cresci com isso no coração, sempre fui, desde da escola, fui sempre muito dedicado ao esporte, sempre, né, aguerrido, querendo vencer. E lá em Vilhena, ainda morava lá adolescente, nós formamos um time lá só de amigos do bairro, fizemos um campinho lá na Enxada, né, naquela a época, e fizemos um time lá. E a gente disputava alguns campeonatos e sempre nosso time, mesmo um time simples, a gente sempre vencia. Mas aí eu vi aqueles times, né, de concessionárias, tipo lá em Vilhena, Mazut, lá Volkswagen, eles apoiavam o esporte. Aí os caras chegavam bem trajados, com aqueles uniformes bonitos, falavam: rapaz, que vontade de jogar com um uniforme desse, né? E aí depois, no juvenil, eu cheguei a ser campeão estadual, né, juniores, pela seleção de Vilhena. E depois joguei algumas partidas pelo VEC, né, que é o Hum. time da cidade lá. Acho que joguei uma meia dúzia de partidas. Chegou a ser federado, então? Cheguei a ser Chegou a ser federado. federado. E aí, em 94, quando eu estava me desenvolvendo no futebol aí para profissional, o profissional começou em Rondônia de 91 para 92. Então, tinha uns 2 anos e eu cheguei a jogar algumas partidas. Joguei contra o Flamengo de Porto Velho, contra o Pimentense, né? O Cacoal, na época, eu joguei uma partida lá em Vilhena contra. Joguei algumas partidas. Mas aí eu vim embora para cá, né? Aí, Hum. como eu vim com foco de começar uma vida empresarial, né?
Vim para cá solteiro, com 6 meses já me casei, entendeu? Vim para fazer ter uma família aqui, para cuidar da empresa e estava muito no início. Aí fiquei aí mais ou menos 10 anos sem mexer com esporte. E aí, quando eu voltei novamente para o esporte, eu voltei com o time da Toso do futsal, né? Um time muito bom time. Inclusive, o primeiro campeonato as pessoas falam que não, mas o primeiro campeonato nós ganhamos, a Toso ganhou eu jogando. Cheguei a jogar à Tem época, né? foto? Tem foto, tem Ah, foto, se tem foto, tem história. tem história. Então aí a gente colocou esse time e assim o modelo de futsal que se jogava aqui era um pouco diferente daquele que se praticava, né? Um futsal mais moderno. E aí eu trouxe assim uns amigos de fora. Eu falei, não, vamos compor que a gente vai ensinar como é que se joga futsal. Uns amigos que tinham jogado comigo lá nos juniores, que foi o Miro de Vilhena, o DI, depois o Neizinho de Paraná, o Sandrinho, umas pessoas que jogavam uma maneira diferente de futsal, fazendo, né, rotatividade na quadra, não era aquele pivô. Ah, o pivô tem que ser pivô, é o Fica pivôzão, fixo. né? Cintura dura. Não, era um time roda. Rapaz, aí fizemos história, né? Fomos aí 4 vezes campeão da Copa Roda, jogamos 4 vezes, fomos 4 vezes campeão, fomos campeão estadual pela federação e de Paraná, a gente fizemos grandes enfrentamentos aqui, a Iassuda era o nosso grande adversário, né? E sempre vencemos, né? Vencemos sempre. Então foi um momento assim de descontração da minha vida, né? Trabalhava muito, mas ao mesmo tempo tinha essa descontração com o futebol, com os amigos, aí, né, terminava, a gente ia lá para o Sampa, pro Rochinha, e momentos de muita felicidade, de verdade, sabe? Assim, um dos momentos mais felizes da minha vida, quando eu estava nessa geração aí do futsal, e também ajudando outros times. Eu fui para a campanha, a época aqui de deputado, na primeira campanha, nós fomos pedir voto num bairro, aí chegamos lá, a pessoa falou: Olha, eu vou votar para você pela sua história no esporte. Eu tinha dado um jogo de uniforme para ele há 14 anos atrás. Ele falou: Olha, nem te conhecia. Cheguei lá, alguém me indicou. Cheguei lá, você prontamente falou: Não, eu vou te dar um jogo de uniforme para você começar o seu time, entendeu? Então nós tivemos muito essa história. Atletas, né, que foram para outros estados disputar com o patrocínio da Toso Bombas Injetora. Então era uma empresa assim que fazia um trabalho social no esporte muito grande. Porque como Cirone, eu acredito que o esporte não é despesa, é um investimento. Você está Sim. dando saúde para o atleta, você está fazendo a interação, a socialização, né? Numa região que nós temos aqui? Não temos mar, né? A nossa parte cultural é muito fraca, então vamos se destacar no esportivo. Então é isso que me fez, né, me levar para o esporte. Até hoje eu faço investimentos, né? Nós tivemos aí a corrida da PM aí, coloquei emenda parlamentar, né, fazer a corrida de rua, né, com mais de 600 pessoas participando, o ciclismo, né? E vamos fazer agora em novembro outra corrida. Temos apoiado aí através da Associação Filhos de Rondônia outras ações dentro do estado, distribuição de materiais, tratorzinho para dar manutenção nos campos. Coloquei recursos na MEC aí, né, para material esportivo. Então a gente continua, né, mesmo como deputado, apoiando o esporte. Acredito no esporte. Que bom. É bom a gente saber que na nossa terra tem alguém assim. Uma coisa agora falando de propensões políticas, Cirone, é que existe muito aquela coisa, uma pessoa que é muito popular, sai na rua, cumprimenta todo mundo, sempre algum amigo chega e fala, podia candidatar pra alguma coisa, pra vereador e tal, você é popular e tudo. Só que o pessoal às vezes esquece que pra para estar no cargo público, não adianta estar lá, coloca tipo uma tartaruga em cima do poste. Você não sabe como que ficou lá e ela não sabe sair. A gente sabe que existe algo além da popularidade e é um caminho que você trilhou, porque você tinha o trabalho, você geria recursos, geria pessoas na empresa, você fez um curso superior que deve te ajudar até hoje nisso. Depois disso, antes mesmo dessa coisa de candidato, você se colocou à disposição de associações, acho que foi presidente da SIC, desse tipo de movimentos, né, que não deixam de ser movimentos sociais, para depois dessa bagagem toda você colocar o seu nome em apreciação, né, num pleito eleitoral. Qual que é o conselho que você daria hoje para a pessoa que, poxa, eu sou conhecido, eu tenho um destaque na minha comunidade de fé, eu tenho um destaque no meu trabalho, eu gostaria de seguir a carreira pública.
Qual que é o conselho que você daria para essa pessoa? Marcos, você tocou num ponto assim, muito importante, né, para as pessoas que têm esse desejo de seguir na carreira política. Na carreira política, é poucos os candidatos que falam da noite para o dia, olha, eu vou ser candidato e ganho a eleição. Nós tivemos aqui um fenômeno, eu era criança, acho que em 82, o Homem do Chapéu, né? Você não era nem nascido. É um cara que veio do Rio de Janeiro e falou: vou ser deputado federal por Rondônia. E distribuiu o chapéu no estado todo, camiseta, boné, e foi eleito o Homem do Chapéu. Múrcio Ataíde foi embora e nunca mais apareceu aqui, né? Mas é um fenômeno assim raro, né? Porque ele tinha muito recurso, precisava do mandato e fez dessa maneira. E na sociedade não é isso que acontece, né? No 99% das pessoas. Você, quando quer ser candidato, você precisa ter uma história. O Cirone não é deputado hoje porque falou, ah, eu vou ser deputado e colocou o nome à disposição e foi eleito. Não, tem uma história, né? Desde Vilhena, uma história em Vilhena. Tem uma história aqui na cidade de Cacoal, de quando vim para cá, de participar em tudo na sociedade. Como você disse, eu aqui ajudei muito no esporte, as pessoas que necessitavam, né, de alguma ajuda, de alguma ação, a gente sempre estava participando. Nossa empresa sempre foi contribuinte mensal, por exemplo, do Cernic. Eu fui aqui em Cacoal Rotariano, sou do Lions Clube, né? Na construção do hospital, de real em real para a construção do hospital, às vezes faziam aqueles jantares, a gente sempre contribuía, então a gente sempre teve essa participação na sociedade. E por fim, fui presidente da Associação Comercial, né? Fizemos aí um trabalho fantástico, né? Juntamente com toda a diretoria, onde fizemos a FIC aí por 2 anos, que foi referência dentro do estado de Rondônia, né? E quando o nome já estava massificado, a própria sociedade falou: poxa, Cirone, a nossa cidade está passando por algumas dificuldades na administração, você poderia ser o nosso candidato a prefeito. Veio da própria sociedade, né, colocando o meu nome, falou: você poderia ser nosso candidato a prefeito, a gente precisa de um empresário com visão. Cacoal é uma cidade pujante, mas que a gente precisa colocar nos trilhos, né? A gente precisa melhorar a infraestrutura, receber melhor as pessoas, né? Dar qualidade no que nós temos aqui. E aí, com isso, né, o nome foi crescendo, crescendo, foi onde eu recebi o convite, né, para sair a vice. Né? Na época, a deputada daqui tinha o desejo de ser candidata a prefeito, e a deputada Glocione me chamou para ser o vice. Eu, como não tinha o conhecimento da parte interna da política, eu conhecia a política de como? De votante, de vender para as prefeituras no entorno com a empresa, mas como que funcionava o sistema político interno, eu não conhecia. E aí, né, nós tivemos aí 2 ou 3 conversas. Eu falei para ela: olha, eu aceito o convite, mas com duas considerações que eu preciso fazer para ti. Uma, como a senhora é a única deputada daqui, né, esses 2 compromissos, se a gente ganhar a eleição, vai ficar sem deputado. A senhora me ajudar na eleição de deputado. E ela falou: não, tá feito o compromisso. E 2, eu falei: eu quero ser candidato a vice-prefeito, mas eu quero trabalhar na prefeitura. Eu quero conhecer como é que funciona. Eu não quero ser vice-prefeito e ficar em casa ou recebendo o salário e continuar na empresa. Eu quero entender, quero participar para mim ser realmente, né, um verdadeiro político, agente político que represente a população. Ela concordou e aí fomos para a eleição. Tinha 6 candidatos à época, ganhamos aí, né, com 19.615 votos, fomos bem votados, e aí foi cumprido comigo todo o compromisso feito. Né? Fui para a administração como vice-prefeito, nós tivemos um incidente que quem ia ser o nosso secretário de obras, né, acabou sofrendo um atentado e faleceu, né, em Andreasa, que era o Neuri, ia ser o secretário de obras. A prefeita falou: não tenho ninguém, você vai lá e assuma a secretaria de obras. Uma grande responsabilidade, Marcos, porque estava sem estrutura nenhuma. Nós tínhamos 2 caminhões caçamba e uma retroescavadeira carregando esses caminhões para fazer todo o serviço aqui na cidade do tamanho de Cacoal, Você vem de uma experiência de empresa automotiva de e empresa vai para as obras. e vou para as obras, né? E aí, assim, como a gente tinha um bom acesso aos empresários, muitos empresários doaram caminhões de graça. Não, vai lá, põe para trabalhar, entendeu? Faça o que tem que fazer. A cidade estava bastante destruída. Eu me lembro, teve um empresário que pegou uma pá carregadeira, deixou lá à disposição, falou: pode usar, entendeu? Fizemos um termo lá, só abastecia, até a manutenção ele que dá. Porque não tinha, e até o processo, né, girar para compra, para arrumar recurso e tal, isso leva meses, né?
E nós não tínhamos o que fazer e já pegamos aquilo trabalhando. Então, assim, isso as pessoas viram que a gente não é só pega aqui com dinheiro, tudo é fácil. Não, arrumamos maneiras de fazer isso. Então, isso deu um crescimento muito legal para a gente. Então, assim que eu construí essa história, né, na política, e acabei sendo eleito com 9.962 votos na primeira. E na segunda, né, com esse trabalho que nós fizemos de atendimento, de buscar parceria em outros municípios, crescemos aí para 22.207 votos, né, que foi uma votação assim que tenho muita gratidão no coração pelo povo rondoniense e trabalho e vou continuar trabalhando diuturnamente. O Hum. meu mandato, Marcos, eu tenho levado ele como se fosse uma iniciativa privada. Eu levanto de manhã, né, 6h30, tomo meu café, 7h30, 8 horas eu estou lá no escritório. Hoje mesmo atendi até 13h40. Fui almoçar, 14 horas, né, nós estamos aqui tentando trazer a POC 2 para Cacoal. Tem já Uhum. uns 8 meses que nós estamos nesse processo, procurando um local da melhor maneira para instalar isso aqui, né, o governo fazer todo o atendimento ambulatorial da Macro 2 nessa POC 2. Já tive uma reunião ali, olhamos junto com a engenheira uns prédios aqui para a gente tentar buscar um local para que a gente possa dar mais qualidade de atendimento às pessoas. E sair de lá, já estou aqui com você. Vou sair daqui, vou para Andreasa, tenho um compromisso. Então, assim, o mandato tem que ser dinâmico e você tem que cumprir o seu papel, né, que ganha bem para isso, então tem que fazer o papel direitinho. E agora, mudando um pouco, falar da nossa conjuntura, por mais que as eleições desse ano são municipais, existem toda uma questão de conversação, as negociações e as questões partidárias, né? Hoje o senhor é do União Brasil, né? E as pessoas pensam que de repente alguém chega, eu vou ser candidato, vai lá, registra o nome e tá na cédula. Mas existe uma parte que talvez seja a parte mais difícil, que é esse momento de negociações, de escolhas, de pré-candidaturas, de convenção e de busca de apoio e tudo mais. Explica pra gente como é que tá sendo um pouco esse momento e a tua atuação diante desse momento de negociações, de acordos para saber como vai, quem não vai, de coligações, de apoios. Esse momento das eleições municipais, né, mesmo eu sendo um deputado estadual, é importante, né, para nossas eleições, por exemplo, para 2026. Nós temos ali duas nominatas, né? Eu organizei a nominata do União Brasil, né, com 13 candidatos, e tem a nominata do Democracia Cristã, DC, né, que também está sobre a minha responsabilidade. E temos bons nomes, né, pessoas que já têm uma atuação na política aqui na cidade de Cacoal. Estou aí com grande chance de fazer 4 vereadores, no mínimo 2 em cada nominatas dessa, com a possibilidade de fazer o quinto ou o sexto aí, né? E pelo trabalho que esses candidatos vêm fazendo, pela atuação deles, pela dedicação deles, eu tenho certeza que nós vamos sair com muito êxito nessa campanha. E esse trabalho é um trabalho que é feito ao longo do tempo, né? Não é igual nós falamos aqui há pouco, não tem como sair candidato da noite para o dia. Tem pessoas que têm uma história trabalhando com produto rural, tem pessoas trabalhando na assistência social, tem pessoas que já foram candidatas e candidatos que ao longo do tempo, que perderam a eleição, continuaram o trabalho. Tem candidatos aí que já foram vereadores, né, e ficaram um tempo fora da política, agora estão retornando. Então tem bons nomes, né, de toda a representatividade da sociedade, como professor, como produtor rural, como, né, doméstica, médica. Nós temos pessoas, né, com muita capilaridade aqui na nossa cidade que pode representar aí tanto a União Brasil quanto o DC. E nós estamos numa expectativa muito boa, né, muito boa mesmo, né, com essas duas nominatas de vereadores, né, fazendo aí com que a sociedade tenha a oportunidade, né, de escolher um vereador para reeleição. Nós temos 2 vereadores eleitos lá, né, um no DC e outro no União Brasil, que é o vereador Zivan Almeida, e no União Brasil o vereador Romeu Moreira, e compondo, né, com os demais nomes. E como estamos colocando à disposição da sociedade nomes novos também, né, pessoas que têm conhecimento e têm condições de ser um representante da nossa sociedade na Câmara Municipal. E é de suma importância, né, que a sociedade escolha bons nomes, porque o legislativo é o principal poder.
Você pega a Constituição, ela começa pelo Legislativo, Executivo e Judiciário, porque ali você faz as leis para o Executivo executar e para o Judiciário julgar. Né? Às vezes as pessoas não dão a importância do legislador, que além de fiscalizar, ele que vai fazer as leis, né, do município, vai votar, por exemplo, a lei das diretrizes do crescimento da cidade, o plano diretor, tudo passa pelo legislativo. Então precisa ter pessoas boas, com boa índole, né, comprometido com o mandato, para que você tenha, né, bons representantes na Câmara Municipal. Então nós estamos com essas duas nominadas, estamos conversando com o prefeito Fúria, né, através, né, de alguns nomes que nós temos para ser até vice-prefeito aqui na cidade de Cacoal, né, temos bons nomes, mas entendemos que a escolha do vice é um casamento, né? Você tem que ter uma certa intimidade com essa pessoa, tem que ser uma pessoa, né, pelo que está se desenhando, da possibilidade, né, do prefeito ir para uma esfera mais alta também, ser o próximo prefeito. Então, tudo isso a gente precisa colocar na balança, porque a cidade de Cacoal, como eu disse, é uma cidade importante, de 100 mil habitantes, mas que atinge aqui uma bacia de 500 mil pessoas, né, que vêm para cá estudar, vêm para cá fazer compras, vêm para cá fazer tratamento de saúde. Então, é uma cidade que tem que ter alguém com conhecimento, né, além de tudo, e possa fazer um trabalho digno para continuar esse crescimento aqui na nossa cidade. São muitos detalhes, né, para serem acertados. São muitos detalhes. Aí teve alguns questionamentos, né? As pessoas, deputado Cirone, por que que você não vem candidato a prefeito também, entendeu? Né, você e o prefeito Fúria daria aí né, uma boa disputa. Mas no meu entendimento, né, o prefeito Adailto Fúria tem feito um bom trabalho, né, aqui na cidade de Cacoal. Eu fui eleito, né, pela população para continuar representando como deputado estadual, buscando recursos, né? Só de emendas impositivas são quase 16 milhões por ano. Fora os recursos que eu trago do governo, né? Do governo Marcos Rocha, eu trouxe muitos recursos aqui, né? Nós temos aí quase 80 ruas que foram executadas aqui através de ação minha, junto ao governo do estado, você entendeu? Sem ser as emendas parlamentares. Então, a cidade de Cacoal e a região perderia muito, né? Hoje, perder um deputado para vir a prefeito, sendo que nós temos nomes bons aqui que pode ser prefeito e a gente pode trabalhar em união pelo crescimento da cidade de Cacoal e por toda a região. Uhum. Deputado, eu não sei se é só uma impressão minha, mas nesse pleito, eu tenho visto uma renovação de nomes capacitados, no sentido de muitas pessoas que fizeram um movimento que você fez, que é o movimento da iniciativa privada, entrando na política para ajudar, que não é aquela coisa que tinha antigamente. O pai é vereador, o filho é vereador, o neto é vereador, o sobrinho é vereador, saindo um pouco dos clãs. E pessoas que talvez há 10 anos ninguém falava, fulano vai ser candidato. E a pessoa está colocando o nome à disposição para apreciação. Ah, é real essa sensação que eu tenho de que, pelos que eu vi os pré-candidatos, me parece que as nominatas, as pessoas que colocaram o nome à disposição, me parece ser opções mais qualificadas do que vinha até então. Eu tô com essa sensação. O senhor percebe isso? Nós podemos perceber isso na política a nível nacional, né, e estadual. Nós tínhamos aqui muito uma continuidade, né? Ainda existe algumas pessoas que são continuidade, mas na grande maioria a gente já vê essas mudanças, né? Porque você via que passava o mandato de pai para filho, de filho, né, para neto e assim por diante. E hoje você já vê essa mudança, né, a nível de estado. Nós temos aí algumas representatividades que estão, né, desde o início. Você pega, por exemplo, né, a deputada Rosângela, que é uma grande deputada, ela teve aí, junto com o marido, já são, né, 8, 10 Uma mandatos, dinastia, né, da 8, família. 10 mandatos, né, e ela faz um grande trabalho, mas há uma mudança, né, entrou aí, por exemplo, nessa última eleição, dos 24, entrou 13 deputados novos, né, foi reeleito só 11. Então, existe realmente essa tendência, essa mudança. E as pessoas hoje, você percebe, Marcos, que elas estão muito interessadas naquelas propostas de candidatos que querem ser proativos e produtivos. Eles não querem mais saber de discussão, de brigas internas, porque eu penso nisso e penso naquilo, ou eu sou contrário porque o prefeito
o governador é de outro partido, e aí eu tenho que ser adversário só por ser. Não, eles querem que, assim, pessoas que pensam, que ajudam a construir a cidade, onde moram as pessoas, e Cacoal tem percebido isso. Então, você vê que tem muitos nomes, pessoas, como você disse, que você nem pensava que poderia estar na política, tá com o seu nome à disposição, com chances reais de ganhar a eleição, né, para fazer essa representatividade, construir uma cidade melhor, deixar um legado, deixar uma história aqui dele, da família dele, e fazer com que as pessoas que moram aqui tenham qualidade de vida, possam, né, usufruir, né, dessas potencialidades da nossa cidade. E nós temos muito a crescer, porque somos uma cidade, né, um estado novo, com menos de 50 anos de idade. Tem muito por se fazer? Tem, mas tem muito por oferecer também, né? Eu tenho falado sempre, é um estado de oportunidade e de prosperidade. Rondônia, se você tiver, né, coragem de trabalhar, tiver um pouco de recurso, tiver meios de buscar esse recurso no fomento, né, dentro das unidades bancárias, você tem crescimento garantido, né? E não só empresarialmente, até pessoas que vão começar aí na vida, né, os jovens que estão buscando seu primeiro emprego. Eu, por exemplo, estive aqui na Cerâmica Rio Machado, tem vagas, né? Tá lá a placa, procura-se colaboradores. Você vai na Cerâmica Rosalino, procura-se colaboradores. Vai no BMG, a mesma coisa. Você vai no Emília, a mesma coisa. Vai aqui no outro frigorífico, né? Aqui na 208, todo mundo buscando colaboradores, né? Então, assim, é um estado de oportunidade. E a classe política não pode ficar longe disso. Precisa ter pessoas boas, que têm uma visão, né, de crescimento, uma visão de que Rondônia precisa pensar para 10, 20, 30, 40, 50 anos à frente, né? Para ser aqui um grande estado do Paraná, aí, né, tem tudo para dar certo aqui nesse estado de Rondônia. Então a gente precisa ter pessoas que têm essa visão lá na frente. Uhum. E esse processo, ele tem sido moldado de uma maneira interessante, porque eu me lembro que, quando eu era criança, por exemplo, aí você ouvia na TV, no rádio, o nome de alguém, chegava pra mãe e perguntava: mãe, fulano faz o que é da vida? Ah, fulano é político. Ou seja, ou tava com mandato ou em volta da política. Hoje não. Hoje nós temos isso que você falou, por exemplo. Ó, Marcos, eu sou Cirone, eu estou deputado, né? Tá acabando aquela coisa de que o político é uma profissão. O que está acontecendo? Pessoas que têm sua profissão que estão entrando na política. Por exemplo, você tem o Cirone. O Cirone é um empresário que está deputado. Você tem o Romeu, é um empresário que está vereador. Você tem várias pessoas que têm as suas profissões não ligadas à política, colocando o nome à disposição. Você vê as nominatas, você vê médicos, você vê bancários, você vê toda sorte de Muitos profissionais profissões, liberais, né? muitos profissionais liberais, você vê vendedores, os profissionais estão se colocando à disposição. Isso é interessante por quê? Porque não é aquela dinastia. Fulano é o quê? É político. Mas não tem profissão nenhuma. E no mínimo, alguém que tem uma profissão, no mínimo, do mínimo, do mínimo, no final da risca, ele vai saber no mínimo as dores daquela classe. Para começar. Né? Então, a gente já espera um mínimo de preparo de quem já tem uma profissão antecessora. Agora, alguém que é profissional político, é difícil da gente ter uma ideia de como será essa pessoa quando estiver ocupando uma cadeira, né? É verdade. Hoje nós temos aí, né, é, nessas nominadas, está muito plural, muita capilaridade, né? E eu tenho, assim, o mandato, como você disse, a pessoa não tem que se matar pelo mandato, né? Eu tenho, né, eu sou empresário, a gente continua com os negócios, então se você estiver na política contribuindo, você pode sempre buscar para contribuir mais e talvez até alçar voos maiores, né? Não é que é necessário você, olha, eu tenho que ganhar porque ganhar, senão, né, eu não tenho o que fazer mais. Eu acho que isso tem mudado muito, né? As pessoas têm, sim, uma base, de onde vem, por que veio, e estão lá na política para contribuir. Que de alguma maneira, se a cidade vai bem, seus negócios vai bem, se o estado vai bem, seus negócios vai bem, a sociedade estando bem, estando feliz, você defendendo aquilo que você acredita, que a sociedade acredita, né? Pessoas que vieram para cá na década de 60, 70, 80, muitas pessoas que deixaram suor, sangue nessa terra, porque acreditam nisso aqui. Acreditam nesse rincão aqui brasileiro e você faz parte disso. Então, tudo que você melhorar,
E é a política que consegue melhorar, viu, Marcos? É a política. Uhum. Você pega aqui a pessoa mais rica da cidade de Cacoal, pede para ele fazer 1.000 metros de asfalto, ele não faz, né? Pede para ele fazer uma extensão de água, não faz. Faz uma extensão de energia, não faz. A política faz, né? Então, se você tiver políticos com visão, com determinação, né, sendo diligente, porque nada vem de graça. Você chega lá no CPA, no Palácio do Governo, o bolo é um só. O bolo é um só. E para dividir por 52 municípios, 74 distritos, como eu falei para você. Então você precisa, né, estar afinado com isso, estar na hora certa, estar com os projetos debaixo do braço, convencer o governador, convencer o chefe da Casa Civil, convencer os secretários que o seu município precisa daquilo, a sua região precisa, né, desses investimentos para continuar crescendo, e o quanto é importante que esses investimentos sejam feitos nessa região para contribuir também com o crescimento do Estado. Eu vou citar um exemplo, né, aqui no Espigão do Oeste. Nós fizemos uma ponte lá de 7,5 milhões, que fazia 30 anos que a população estava na expectativa. Várias pessoas já tinham morrido lá, porque é uma ponte lá do Rio Ribeirão, ela era muito alta, e aí o caminhão passava, que esse pau podre caía dentro, o cara perdia a vida, perderam, né, além do patrimônio, vidas que se perderam lá. E passou vários deputados, né, nós vamos fazer, e nós conseguimos fazer, convencemos o governador, fez um investimento de 7,5 milhões, fez uma ponte de concreto e aço lá, né, em tempo recorde, né, em 6 meses a ponte estava pronta. Então, isso, né, faz com que as pessoas acreditem em você. Não, realmente ele é diligente, faz o trabalho, dá a palavra, vai cumprir. Então, nós temos recebido muito esse feedback da população. Olha, chama o deputado Cirone. Se ele falar que não vai dar, porque não vai dar. Mas se ele falar que vai brigar por isso, pode ter uma esperança que vai dar. Se eu fiz um compromisso das minhas emendas, que essa eu posso direcionar, sobre a minha alçada, não, vou colocar recurso na associação, vou colocar um secador, ele sabe que pode dormir que o secador vai chegar lá, entendeu? Então a gente tem tido esse cuidado, né, de ter essa dinâmica e ao mesmo tempo fazer uma política assim, com bastante produtiva para a nossa sociedade. Então, esse segmento de profissionais liberais, de empresários, de toda a sociedade, né, se mobilizando para vir para a política, policiais militares, policiais civis, faz, né, com que a sociedade ganhe em qualidade, né, de pessoas que vêm e possam contribuir e somar, né, nesse crescimento do nosso município e do nosso estado. E a gente nota, né, essa qualificação, porque antigamente você via a fala de um candidato, de um pré-candidato a vereador, ó, eu vou trabalhar pela saúde, pela educação, pelo não sei o quê, aquele discurso básico, né? E a gente sabe que, querendo ou não, o vereador não é ordenador de despesa. Ele não vai trabalhar, não tem como ele trabalhar pela saúde, pela educação. O que ele pode fazer no máximo é fiscalizar e dar indicações, né? Aquelas promessas que se faziam, por termos uns candidatos qualificados e público qualificado, a gente percebe que não há mais. E um pouco disso, a gente sabe que é pelo advento da internet e do digital. Porque antigamente, por exemplo, a televisão mandava em tudo. A gente vê que na eleição do Jair Bolsonaro, o digital apareceu com tudo, né? Porque ele tinha acho que 12 segundos de fala apenas, né? E a revolução dele foi feita pela internet. E a internet tem trago essas informações para as pessoas. A gente sabe que o horário político para vereador vai ser, não sei, 15, 20 segundos cada um. Não tem como se apresentar. E para isso nós temos esse podcast, por exemplo. É igual, hoje nós viemos falar de conjuntura política, mas contamos um pouco da história do Cirone, contamos um pouco de como foi ele chegar até aqui, do que ele pensa das coisas. E aqui o ElejaCast, Cirone, é um espaço que foi pensado justamente para democratizar, né, o acesso à informação, para que a população possa ter acesso a quem é o candidato. Não só aqueles 15 segundos da TV, ou ele bater palma e passar uma visita na sua casa correndo. Qual que é a sua opinião de espaços como esse, onde a gente consegue dar oportunidade para todo mundo vir aqui e realmente apresentar ao que veio? Marcos, eu preciso, né, parabenizar você, o Thiago, toda a equipe, né, o Marquinhos, que dão oportunidade a essas pessoas que estão buscando, né, a sua candidatura. Muitos pela primeira vez. E aqui é um espaço democrático, né, que eles vêm e expõem. Eu tenho até orientado alguns, né, pré-candidatos
quando estiver num ambiente como esse, primeiro fazer uma apresentação para as pessoas, falar, olha, eu sou Cirone Deiró, sou casado com a Noeli Deiró, sou pai de 2 filhos, minha família chegou em Rondônia em 1976, né, nós somos 6 irmãos. Então, é isso que as pessoas precisam conhecer, ter essa identidade com você, se identificar contigo, né, saber que eles também são desbravadores, são pioneiros, né, como a minha família da época, ou se é, né, mais recente também, mas ter essa conectividade. E você falar um pouquinho dos seus pensamentos. Né? Como você disse, não adianta falar, vou trabalhar na saúde, na educação, na segurança pública, sendo que segurança pública quem faz é o Estado, na saúde você precisa do trabalho do prefeito, você vai, no máximo, é fiscalizar e usar a tribuna para cobrar, né? Entendeu? Mas você tem que estar à disposição do eleitor, para o eleitor te conhecer, ter esse acesso a você e você junto, né, com o executivo ajudar ao crescimento da cidade que você mora, né, dos seus filhos, das pessoas que convivem no dia a dia na cidade. Então, é importante esse espaço, né? Então, igual vocês estão fazendo aqui, tem outros espaços com podcast, dando essa liberdade das pessoas fazer essa interação com a sociedade, falar um pouquinho da sua ideia, do seu trabalho, da onde você veio, da onde você quer chegar, né, com a política. Então, isso é importante demais, né? E vejo esse espaço assim com muita alegria por ser um espaço democrático, né? Que venha todos aqui, né, com as suas diferentes ideias, mas com aquele mesmo objetivo: informar a população em quem que ela está votando e por que está votando e o que ela pensa, né, depois que estiver lá sentado na cadeira de vereador, de prefeito, de deputado federal, senador, governador e presidente da República, o que significa esse cargo e o que ele pode entregar para a nossa sociedade. Exatamente. E esse espaço foi pensado justamente para democratizar o acesso, né? Às vezes a população não tem acesso. E você que está vendo esse podcast, quiser conhecer outras pessoas que colocaram o seu nome à disposição, principalmente para vereador, para prefeito, dá uma olhada nos capítulos, episódios anteriores, que você vai conhecer bastante gente boa. Deputado, muito obrigado pela presença, pelo tempo, por ter aberto um pedaço da sua agenda aqui para a gente. Fica aqui o agradecimento de toda a equipe, desejando sorte e sucesso nessa caminhada aí com a tua equipe, com os partidos. E gostaria que o senhor desse os seus recados finais para os nossos, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? E desejar que tenhamos todos um pleito de paz aqui em Rondônia. Marcos, eu que agradeço, né, a participação, né, aqui no ElejaCast. Agradecer você, o Thiago, o Marquinhos, né, por convidar nós estarmos aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, falar do momento político da nossa cidade. Né, como eu disse, a cidade importante aqui do estado de Rondônia, a qual é o farol do estado de Rondônia, tem, né, a, a sua economia uma pujança muito grande. Nós fomos considerados aí, né, pelos jornais nacionais como a melhor cidade do estado de Rondônia para se morar e a melhor renda per capita do estado de Rondônia é a cidade de Cacoal, com mais de 60 mil reais, né, per capita. Então é uma cidade que tem, né, a sua contribuição com o estado de Rondônia e nós estamos aqui hoje como representantes dessa cidade, representando de todo o estado de Rondônia, principalmente dessa região do café, a qual nós atuamos aí, né, com bastante determinação para esse crescimento da cultura do café. Estamos aí trabalhando na cultura do cacau, fizemos trabalho aí com a suinocultura em Rolim de Moura e temos trabalhado aí pela geração de emprego, trazendo empresas para cá, como é o caso da Oleoplan, né, que foi investido em mais de 100 milhões de reais e gerando aí muitos empregos aqui na nossa cidade, sempre com o objetivo de crescimento, de dar oportunidades a esses jovens que estão saindo aí, né, das academias, das faculdades, né, dos cursos técnicos, para que eles possam ter uma oportunidade aqui dentro da cidade de Cacoal. E os nossos produtores, né, homens e mulheres de mão calejada, que levantam de madrugada, levantam à noite para regar o seu café, que tem a oportunidade de ter um preço melhor no seu café, ter um preço melhor no cacau. Nós estamos sempre aí na luta, né, para melhorar a nossa pecuária, que é o nosso carro-chefe aqui do estado de Rondônia. Então são pessoas que têm que ter o nosso respeito, tem que ter a nossa consideração de quem está como agente público, agente político, né, para que respeite essas pessoas e possa fazer algo por eles. Então a gente tem trabalhado diuturnamente junto com a nossa equipe e nos colocando sempre à disposição. Aquilo que precisar dentro do governo, na Assembleia Legislativa, aquilo que nós pudermos contribuir, né, como agentes públicos, nós estamos à disposição e sempre fazendo o melhor por uma qualidade de vida dos rondonienses. Ok.
Obrigado, deputado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado pela paciência, obrigado por ter acompanhado. Se você tem alguma sugestão de algum pré-candidato ou de algum político para que nós recebemos aqui, digita aí no chat que nós vamos olhar, tá bom? Obrigado a todos e até o próximo episódio.